Você já sabe, né? Quarta-feira é dia de conversarmos sobre os direitos que você, consumidor, tem, também os deveres enquanto consumidor. Por isso, eu conto com a participação hoje aqui no estúdio do doutor Maurício Vitor, que vai explicar pra gente, doutor, essa alteração de data para o faturamento do boleto, da fatura do cartão de crédito. Muita gente na bronca com as operadoras de cartão de crédito, porque o melhor dia de compra mudou da noite para o dia. E aí a pessoa que já tinha se programado pode ter tido uma dor de cabeça gigantesca. Agora, a pergunta que eu faço, doutor, eu não gosto aqui de opinião no meio do muro e por isso que eu sempre sou muito objetivo e você também sempre muito objetivo. A empresa pode fazer essa alteração e isso acaba prejudicando o consumidor. E se ele se sentir prejudicado, como ele pode agir? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa querida equipe, aos nossos queridos telespectadores. Objetivamente, Pierre, não pode. Vamos imaginar que estamos jogando ali uma partida de tênis, de futebol, de vôlei. E aí, no meio da partida, muda a regra. Aí o adversário estava 0-0, o adversário já está com 2-0 porque mudou a regra. Absolutamente não pode. Não é nenhuma questão de Banco Central, de legislação civil, de legislação do consumidor, é costume, né? Quando você tem uma prática reiterada, ela não pode ser modificada ao bel prazer de um dos lados em prejuízo do outro, hipótese alguma. Então, as operadoras de cartão de crédito estão se readequando à modernidade, o fato de que elas recebem muito mais rapidamente os documentos referentes às faturas, às vezes online, imediatamente, então elas conseguem fechar as faturas com um período menor. Já houve tempos em que uma fatura se fechava com 45, 50 dias. Hoje elas conseguem fechar possivelmente com 31 dias, com vencimento para o dia seguinte. Acontece que precisa programar o consumidor, então elas estipularam que, em regra, são 40 dias. Se você passou um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos sob essa condição e de repente a administradora resolve mudar, ela não vai poder fazê-lo, né? Primeiro que existe um contrato em vigor, seja ele tácito ou escrito, ele está em vigor. Esse contrato não pode ter período inferior a 12 meses. E dentro desses 12 meses não pode haver a mudança sob risco de trazer prejuízo para um dos lados. Então, a administradora, se quiser adequar, ela tem que informar o consumidor com antecedência prévia e só depois aplicar. E o consumidor tem o direito de, não quero mais esse cartão, vou buscar outro no mercado que me atenda em relação a esse vencimento. Mas, absolutamente, imagine, a pessoa está um pouquinho apertada, ela está programando fazer uma compra no supermercado que só vai vencer no outro mês, fez a compra e o vencimento vem nessa fatura sem ela esperar. Absolutamente inadequado, indevido e passível de providências pelo consumidor. Você perguntou, né, quais as providências a tomar? Renovamos. consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br. O PROCON está com uma ação intensiva sobre isso, notificando as operadoras. E se você está nessa condição, sugestão, Pierre, procure por um profissional ou pelo menos vá a uma sede de um juizado especial e peça para fazer o depósito judicial do valor que você acha devido. Se a fatura veio além daquilo que você esperava, porque incluíram na fatura cobrança relativa à compra recente que não estava prevista, procure o juizado especial, procure um profissional habilitado e faça lá o depósito daquilo que você acha devido, para amanhã a operadora não vir lhe cobrar juros e multas sobre algo que você não devia. E aqui é importante reforçar, né? Por que isso acaba sendo tão prejudicial para o consumidor? Porque
Porventura, o consumidor pode ter entrado em uma situação emergencial que contou com aquela compra no dia de melhor compra, né? Todo mundo abre ali o aplicativo ou a fatura do cartão e vê melhor dia para a compra é o dia tal. E aí a pessoa ficou ali esperando aquele dia, o cartão em tese deveria ter virado naquele dia, de repente, quando estava se aproximando, ele recebeu uma notificação que agora não, o cartão vira outro dia. Então, acaba prejudicando de fato o consumidor e aí pode colocá-lo em maus lençóis. E, doutor, a gente sempre fala aqui no Bom Dia Litoral sobre a importância de procurar o PROCON. Na sua avaliação, o PROCON acaba também agindo em defesa de vários consumidores de uma vez só e por isso é tão importante acionar o órgão? Exatamente, né? Num caso como esse, um consumidor reclamou, 2 reclamaram, 10, 100, o PROCON tem condições de agir de forma a proteger a coletividade, que é o que está fazendo. O PROCON, ao notificar as operadoras de cartão de crédito relativamente a este fato, entendendo já o PROCON como uma prática abusiva, embora possa ter a operadora lá alguma flexibilidade contratual que ela entenda que é permitido fazer essa mudança, é claramente uma prática abusiva. Por quê? Porque traz vantagens para um dos lados e desvantagens para o outro. E justamente para a parte mais fraca no contrato, que é o consumidor. A operadora de cartão de crédito é uma poderosa operadora financeira. O consumidor é a parte vulnerável, frágil, hipossuficiente. Então, está claro e certo o PROCON ao tomar as medidas necessárias para evitar isso. E isso só acontece, consumidor, porque nós, consumidores, vamos notificando. Nós vamos tomando a providência de informar, criar estatística, criar notícia. Isso serve para o PROCON, serve para o consumidor.gov.br, que em última instância aciona também o PROCON, porque é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que recebe esses pedidos, e o Reclame Aqui também faz lá, objetivamente, uma estatística que pode ser útil ao Ministério Público, aos demais órgãos, para as providências para proteção do mercado de consumo. Neste caso, proteção específica do consumidor. Agora, o PROCON já notificou as instituições financeiras que têm aí um prazo para responder, até talvez retomar aquela melhor data de compra anterior. E, doutor, nesse caso, mesmo assim, o consumidor, ele pode continuar acionando o PROCON, ele pode procurar a instituição financeira onde ele tem um cartão de crédito e reclamar da situação? Ou é melhor aguardar a decisão atual dessa notificação do PROCON já às instituições? É importante o consumidor continuar procurando o PROCON e fazer as reclamações junto à sua operadora. Por quê? Mais tarde, pode ser necessária uma ação coletiva do PROCON ou de alguma entidade de defesa do consumidor em favor destes consumidores que foram prejudicados. E aí você já está lá na base de dados para ser acionado, para eventualmente você informar sua manifestação de vontade, se você quer entrar também nessa ação, se você quer se beneficiar dela. Então, guarde a sua reclamação, a sua notificação à operadora e faça, sim, a sua notificação ao PROCON, porque isso é importante para o momento posterior. Falamos aqui, né? Pode ocorrer um prejuízo. Eu fiz uma programação para pagar X. Em razão da modificação do sistema pela operadora, eu vou ter que pagar um valor superior àquele. Eu não tenho. Eu faço lá o depósito daquilo que eu devia e entro numa reclamação coletiva para que aquilo não venha me prejudicar mais à frente, com juros, multa, que nestes casos são altíssimos e às vezes tiram totalmente a sua programação financeira. Doutor, quando o PROCON notifica uma instituição financeira e porventura na justiça consegue que essa instituição ela acabe pagando uma multa, o dinheiro dessa multa, digamos, sei lá, nesse caso as instituições todas juntas vão ter que pagar R$1 milhão, aqui é só uma suposição, né? Esse caso não chegou nem ainda na esfera de um processo, pelo que eu entendi, é uma notificação ainda para as instituições financeiras. Mas digamos que entra então nessa discussão judicial e as empresas precisam pagar R$1 milhão. Esse dinheiro vai para aquelas pessoas que reclamaram junto ao PROCON a situação e aí entraram nesse grupo de clientes insatisfeitos que reclamaram, ou esse dinheiro tem outras finalidades? São duas situações. Se houver uma ação judicial e uma indenização, sim, os recursos vão para as pessoas prejudicadas por conta de um dano moral.
Se for uma ação judicial que busque um dano moral coletivo, o órgão que propôs a ação irá distribuir esses recursos conforme a conveniência dentro do princípio de beneficiar aqueles, de algum modo, que foram prejudicados. E no caso das multas, elas vão para o cofre desta instituição de defesa do consumidor para ações dela própria em favor do consumidor e do mercado de consumo em geral. Mas já tem sim, Pierre, nesse caso aí, a notificação às empresas feitas pelo PROCON já informa que é passível de multa essa situação e os valores em que ela pode incidir a multa conforme a atuação dessas empresas. Então é sempre importante você, consumidor que se sentiu lesado, procurar o PROCON da sua cidade, da região onde você vive, para assim ajudar nesse processo e quem sabe mudar a situação sua e de outras pessoas. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no programa de hoje, um prazer tê-lo aqui presencialmente e até a próxima quarta-feira. Obrigado, Pierre, obrigado, equipe, obrigado aos queridos telespectadores. O prazer é sempre meu de estar aqui, de a gente poder dialogar com o nosso telespectador, buscando sempre aprimorar o mercado de consumo e trazer aí informações úteis para os consumidores, para os comerciantes, enfim, para todos que estejam aí na nossa audiência. Obrigado.